O vídeo foi produzido pelos alunos do curso de Fisioterapia do 7º e 8º semestres da Universidade Paulista, Unip, campus de Sorocaba. Bom, nesse vídeo nós abordaremos um pouco sobre o coronavírus e sobre como é a atuação da fisioterapia no tratamento dessa nova patologia. Bom, o coronavírus é uma nova doença recém-descoberta na China. O coronavírus o novo coronavírus, ele é causado pelo patógeno SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, que é uma doença que tem duas características muito graves. A primeira delas é sua alta capacidade de transmissibilidade, e a segunda é sua grande taxa de letalidade. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos, e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. A transmissão do coronavírus pode ocorrer em dois cenários. O primeiro é a transmissão local, que são casos de pessoas que se infectaram e não estiveram em nenhum país com registro da doença. No entanto, tiveram contato com outro paciente infectado que trouxe o vírus de fora do país, que é um caso importado. Também tem a transmissão comunitária ou sustentada, que são casos em que não é possível identificar as fontes de transmissão da doença. Esse tipo de transmissão sugere circulação ativa do vírus na comunidade. A transmissão dos coronavírus se dá de pessoa para pessoa, pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, tosse, catarro e espirro. O ciclo pode se iniciar com contato pessoal próximo, como um toque ou aperto de mão, ou por contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato em olhos, boca ou nariz. O SARS-CoV-2, patógeno causador da Covid-19, doença que foi identificada pela primeira vez em 1 de dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, China, teve seu primeiro caso confirmado em 31 de dezembro de 2019. A Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Tratava-se de um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Esses vírus são a segunda principal causa de resfriado comum, após o rinovírus, e até a última década raramente causavam doenças mais graves em humanos. A Organização Mundial da Saúde declarou então, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pela Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, sendo disseminada por vários países, como por exemplo o Brasil, que já é o terceiro país mais acometido pela doença. No balanço de quinta-feira, dia 21, foram registrados 1.188 óbitos decorrência da doença em 24 horas. As secretarias estaduais de saúde atualizaram, na manhã da sexta-feira, dia 22, os dados sobre a pandemia do novo coronavírus no país. Até o momento, são 20.112 óbitos registrados, 312.074 casos confirmados e 125.960 recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, hoje, dia 24 de maio de 2020, já são confirmados 363.211 casos de coronavírus no país, 22.666 óbitos, 653 casos registrados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade está em 6,3% e a mortalidade, a cada 100 mil habitantes, 10,5 pessoas morrem pelo coronavírus. No Brasil, 149.911 pessoas estão curadas. Isso representa 41,3% do total dos casos, 7.324 nas últimas 24 horas. Até quinta-feira, o Brasil ocupava a terceira posição em relação ao número de casos e a sexta posição considerando o registro de óbitos.
No mundo já são 4.993.470 casos confirmados pela doença, 327.738 mil mortes. Dos sintomas leves, que seria a fadiga, a cefaleia, que é a dor de cabeça, tosse seca e alguns sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos. A dor de garganta também pode estar presente. Alguns dos sintomas que são considerados graves: febre por mais de 24 horas, dispneia, dificuldade de respirar permanente, batida de asa de nariz, irritabilidade e confusão mental. O diagnóstico clínico da Covid-19 é feito através dos sintomas, que são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado. Essa avaliação inicial é muito importante para realizar as medidas imediatas em casos urgentes. O diagnóstico da Covid-19 é realizado pelos profissionais da saúde, que devem avaliar os critérios clínicos. No quadro 1, se a pessoa apresenta tosse, ou febre, ou coriza, ou dor de garganta, ou dificuldades respiratórias, é caracterizado como síndrome gripal. No quadro 2, se a pessoa apresenta dificuldades respiratórias, saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou pressão persistente no tórax, é caracterizado como síndrome respiratória aguda grave. Caso o paciente apresente algum desses quadros, deve ser feito o diagnóstico clínico, que é feito através de exames laboratoriais, que é o RT-PCR, que é analisado o RNA do SARS-CoV-2, ou pelos testes rápidos, que é avaliado os antígenos e anticorpos relacionados à doença. O déficit de oxigênio é uma das causas principais de internação e necessidade de suporte ventilatório de pacientes infectados com o Covid-19. A estratégia protetora é adequada para esses pacientes, para que possa proteger os alvéolos pulmonares de lesões causadas até mesmo por ventiladores mecânicos, piorando então a situação do paciente. Por isso, devemos adotar estratégias que trazem melhores benefícios. Um dos pontos cruciais para a estratégia protetora é manter o volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito. O modo ventilatório poderá ser usado tanto na ventilação controlada por pressão quanto controlada por volume. A pressão positiva ao final da expiração chamamos de PIP. Essa PIP ela deve manter valores de moderado a alto, dependendo da necessidade de cada paciente. A determinação da PIP adequada deve ser pautada num cálculo de mecânica ventilatória e assim identificar qual é a PIP que promove menor pressão de platô e menor distensão dentro do alvéolo. A ventilação mecânica é usada para suporte ventilatórios em diversas situações clínicas, dependendo do modo como são feitos os ajustes dos ventiladores, principalmente em pacientes com acometimento pulmonar prévio, como por exemplo a síndrome do desconforto respiratório agudo, infecção e inflamação pulmonar causada por sepse. A ventilação mecânica pode levar à lesão pulmonar induzida por ventilador mecânico, que é LPIV, caracterizada por dano pulmonar com produção local de citocinas, infiltrados inflamatórios neutrófilicos e quebra da barreira alveolo-capilar. E para prevenir a LPIV, nos pacientes abordaremos as principais lesões. Edema pulmonar é o excesso de líquido nos pulmões, alteração do sistema de surfactante pulmonar endógeno. Barotrauma é a ruptura dos espaços aéreos e fuga de ar, produzindo muitas manifestações clínicas. Atelectrauma está relacionado à abertura e o fechamento cíclico de vias aéreas distais, ductos e unidades alveolares. Biotrauma é o processo de lesão onde forças biofísicas podem alterar a fisiologia normal das células pulmonares, induzindo o aumento dos níveis de mediadores inflamatórios e promovendo o reparo ou remodelamento do tecido. Outros possíveis determinantes da lesão pulmonar induzida pelo ventilador são a frequência respiratória, que é a LPIV,
relação tempo-índice e tempo-ex invertida e o fluxo aéreo inspiratório. Estas são as principais lesões induzidas pelo ventilador. A fisioterapia respiratória ela desempenha um importante papel mediante aos sintomas do Covid-19. Ela tem o objetivo de atenuar os sintomas respiratórios causados pela doença nesses pacientes e de dar toda a assistência no paciente grave, no processo de intubação, na ventilação mecânica e nas condutas para a remoção de secreções brônquias, sempre visando a melhora na função respiratória desses pacientes. Uma coisa que está sendo muito utilizado é as mudanças de decúbito, principalmente na posição prona, pois é onde melhora o recrutamento alveolar e a expansão do pulmão desses pacientes. O fisioterapeuta também tem a responsabilidade de promover estratégias de imobilização precoce, com a finalidade de minimizar os efeitos causados pelo imobilismo dos pacientes restritos ao leito. Em vista da grande crescente de casos, o fisioterapeuta respiratório tem se destacado cada vez mais em seu papel no combate à pandemia, visto que nós, fisioterapeutas, somos os responsáveis por promover o suporte ventilatório e ajustar os ventiladores mecânicos, um item de extrema importância para a sobrevivência e recuperação dos pacientes com a Covid-19. Por fim, pedimos a todos: protejam-se e evitem as aglomerações. Vamos seguir os protocolos de saúde universais para que assim podemos vencer mais essa batalha.